Então, eu queria falar com você sobre refino de petróleo no Brasil, um dos elos importantes, né, da cadeia de óleo e gás, qual é a situação que nós temos hoje e quais são as perspectivas, né, no nosso país. Eu tenho uma foto à direita que mostra a refinaria que eu trabalho, tá? A refinaria Alberto Pasqualini. Aqui mostra o emaranhado de dutos de água, de hidrocarbonetos, de vapor, né? Aqui acontece todo o milagre, né, do refino de óleo, todo o processamento, as operações unitárias e os processos aqui físico-químicos, em que entra petróleo de um lado, sai derivado do outro, né? Eu queria indicar para quem nos assiste também dois artigos. Eu sou colunista da mídia EPBR, uma mídia especializada em energia, não só óleo e gás, mas em energia de modo geral. E tem dois artigos que conversam muito com o que eu vou falar com vocês hoje aqui, que é um novo mercado de refino e o refino do futuro, tá? É só colocar no Google e buscar lá a coluna do Galto, que é o meu sobrenome, e vai aparecer lá uma série de artigos. Dentre eles, esses dois aqui são bem interessantes, porque tem tudo a ver com o que eu vou comentar hoje. Para a gente falar, né, de refino de petróleo, a, a grande importância, né, vem do petróleo em si, né? O óleo in natura ele não tem grande aplicação no dia a dia, mas os derivados de petróleo moldam aí o que a gente, nos últimos 150 anos, todo o nosso movimento social, industrial, né? A gente tem muitos, isso penetra em toda a cadeia química e moldou um modo de existir da sociedade moderna. Então, o que a gente tira hoje de um barril de petróleo no Brasil, em média, está colocado nesse esqueminha aí, né? Vejam que quase 40% do que se produz de um barril é diesel. O Brasil é um país muito rodoviário, né? Então a gente tem um alto consumo de diesel e mesmo assim, mesmo tirando 40% do volume de um barril como diesel, a gente ainda importa grandes quantidades, né, de óleo diesel para suprir a nossa frota diesel. O segundo derivado mais importante é gasolina, então quando a gente soma ali os 39%, mais ou menos 23%, quer dizer, a gente está falando de 60 e poucos por cento de produção de um barril de petróleo sendo gasolina e diesel. Eu queria só frisar que isso é uma média do país todo, tá? Cada refinaria tem a sua particularidade, isso aqui é uma soma de todos os derivados produzidos no Brasil, e a gente tem essa média. Não necessariamente esses valores são iguais no mundo todo, cada parque de refino tem as suas particularidades. Mas a gente pode dizer que quase 2/3 do que se produz numa refinaria é gasolina e diesel, quase que de modo geral no mundo fora, tá? A gente tem ainda ali produção de QAV, nafta petroquímica, GLP, óleo combustível, coque petroquímico. E vejam que aquele outros ali bem embaixo na figura, que é 3% só do nosso parque de refino, envolve ali solvente, asfalto, lubrificante, parafina, gasolina de avião, enxofre, entre outros derivados petroquímicos que a gente pode tirar desse barril de petróleo, né? Então, todos esses produtos são muito conhecidos nossos, né? A nafta utilizada para fazer polímeros aí permeiam, a gente conhece por plásticos, né? Mas os polímeros permeiam quase tudo que a gente utiliza hoje em dia, é um material sintético muito importante. Então, a gente tem uma série de coisas que são derivadas de petróleo e a gente só obtém esses derivados a partir do refino. Eu queria falar do refino, queria que a gente tivesse uma noção, né, da importância do refino a partir dessa figura. Onde é que começou o nosso refino de petróleo? Eu vou falar de algumas questões históricas para vocês entenderem, né? A primeira refinaria de petróleo no Brasil, ela é de 1937, ela é gaúcha, é a refinaria Ipiranga, construída na cidade de Rio Grande, então é uma refinaria que está prestes a chegar nos seus 85 anos, né? No ano que vem completa 85 anos. Ela ainda é uma refinaria que opera, né? Uma refinaria bastante antiga que ainda opera. E aqui na foto da direita tem ela na década de 60, né? Já um pouquinho mais atual, mas ainda assim uma foto bastante antiga. Eles foram os pioneiros, né? Então, obviamente que em 37 era uma destilaria muito simples, né? A própria destilação do petróleo não obtinha grandes derivados, né? Você fazia recorte de topo e fundo, basicamente. Hoje em dia,
quando você faz uma destilação de petróleo, você tem vários pratos, você tem vários cortes laterais para obter aqueles derivados que a gente observou na figura anterior, né? Para fracionar o QAV, separar da nafta, separar do diesel, separar do GLP que sai no topo, né? Tem derivado que até nem apareceu aqui, que é gás combustível, que é um gás bem leve que sai de topo de torre, que normalmente se queima na refinaria mesmo para a produção de energia. Os derivados mais de fundo, como coque, asfalto, óleo combustível, entre outros. Então, hoje, obviamente, o parque mudou muito, mas o princípio fundamental é o mesmo há mais de 100 anos, né, na área de refino. A segunda refinaria que a gente teve no Brasil foi a Lundolfo Alves Mataripe, a RLAM, fica na Bahia. Foi a primeira refinaria estatal do país, inclusive, criada antes mesmo da Petrobras, né? A Petrobras é uma empresa de 1953 e a RLAM é de 1950. Ou seja, ela foi construída pelo governo federal, mas ela pertencia, na época, ao Conselho Nacional de Petróleo, que seria, vamos dizer, o equivalente à nossa ANP hoje, né? Agência Nacional do Petróleo. Então, foi a segunda refinaria do país, construída justamente próximo aos campos produtores de óleo que se descobriu no Recôncavo Baiano. Então, a gente tem uma foto da época aqui, né, da refinaria quando foi erguida. A criação da Petrobras foi um marco, né, dentro da história do petróleo no país, não só para o refino, mas para a história toda do petróleo, né? Então, foi criada no governo Vargas e desde lá a incumbência de construir não só refinarias, mas do EIP e do refino ficou basicamente sobre a Petrobras, né? Ela que teve que levar, né, o crescimento do parque de refino sozinha, porque a lei de criação da Petrobras assim determinava. Então, existiam algumas refinarias privadas já naquele período, ali na década de 50, que já tinham sido outorgadas por lei e foram deixadas com os seus proprietários, mas existe um detalhe técnico muito interessante. A lei dizia o seguinte, ó, as refinarias já concedidas para iniciativa privada seriam mantidas, mas elas não poderiam crescer. Então, o que a gente observa ao longo do tempo é que elas ficaram pequenas com o passar dos anos, porque o parque, a necessidade de derivados de petróleo, o parque de refino cresceu e elas se mantiveram pequenas por força de lei. Elas eram impedidas, elas não poderiam crescer. Eu gosto muito dessa foto aqui da RPBC, é a refinaria de Cubatão, a sigla é Refinaria Presidente Bernardes Cubatão, de 1955, uma foto que só tem meninas ali, basicamente, né? Tem um rapaz aqui, mas mostra as meninas que trabalhavam, isso aqui durante a obra ainda, né? E trabalhavam no setor administrativo. Eu achei muito legal que a gente tem aí a Sabrina e a Milena, devem ter mais meninas no curso, né, do IF. E o nosso setor de óleo e gás tem poucas mulheres, né? Então, para a década de 50, então isso aqui, meu Deus, é uma raridade, né? Tantas mulheres trabalhando numa área que é muito voltada aos homens. Então, parabenizo aí as mulheres que hoje estão à frente da indústria de óleo e gás, essas aqui são as pioneiras, né? E que bom que a gente tem mulheres interessadas em atuar com a gente na indústria de óleo e gás. Tem histórias muito legais, gente, assim, não é o foco da apresentação, mas da primeira mulher que embarcou, por exemplo, em plataforma no Brasil, né? O quanto foi revolucionário, assim, diferente, né? Dizem que os homens passaram até a tomar banho nas plataformas quando a primeira mulher embarcou. Então tem algumas coisas assim, tornar nosso ambiente de trabalho mais agradável, né? Então a RBBC, a segunda refinaria estatal, ela iniciou suas obras ainda antes da Petrobras, mas foi concluída com a Petrobras já existindo. A Petrobras acabou colocando no portfólio dela essa refinaria. Depois vieram outras privadas que já tinham sido concedidas, ó, a refinaria de Capoava em 54, de Manguinhos no Rio de Janeiro em 54, a refinaria de Manaus em 56, todas criadas depois, assim, iniciaram suas operações depois da criação da Petrobras, mas elas iniciaram as obras antes, então elas foram mantidas privadas, tá? Por lei, mas não poderiam crescer. Isso é um detalhe importante, porque isso teve um reflexo histórico no parque de refino.
Se a gente olha o parque de refino até 53, o que a gente vê? Ó, a refinaria, essa Ipiranga, que é de 37, ela deriva da refinaria rio-grandense que ficava em Uruguaiana, que era uma destilaria pequena, né? Refinaria propriamente dita, a gente considera a Ipiranga como sendo o marco inicial, uma refinaria de 1.000 barris. Depois tinha uma refinaria pequena em São Paulo, desse grupo aqui chamado Matarazzo. Foi um conglomerado industrial muito importante, né? Que acabou quebrando décadas depois, mas eles eram muito fortes na década de 50. A Relan, na Bahia, com 2.500 barris. A refinaria de Capuava, a Recap, com 20.000. Manguinhos, com 10. E Cubatão, com 45. Cubatão é a maior refinaria da década de 50. E a refinaria de Manaus. Então, esse é o nosso parque de refino até no início, como ele nasceu, né? Vamos dizer assim. Nasceu com porte pequeno, e vocês vão ver depois, mais adiante, essa mesma tabela com o porte atual das refinarias. Na década de 60, a Petrobras começou uma expansão, né, do parque de refino, porque cabia a ela fazer essa expansão. Obviamente, boa parte da expansão ocorreu nos governos militares sucessivos, então a gente tem uma forte presença aí do comando militar na empresa, inclusive ao longo de décadas, né, dos regimes. E a gente teve a consolidação do parque de refino nesse período, né, na década de 60 e 70. Então, em 68, a gente tem em Minas Gerais a Regap, em 68 tem a refinaria que eu trabalho aqui no sul, que é a Refap, em Canoas. Inclusive, Refap e Regap têm a mesma capacidade inicial, aqui de 45.000 barris, elas nasceram gêmeas, os projetos eram iguais na partida, inclusive... hoje, é claro que elas se diferenciaram em tamanho ao longo do tempo, né? Mas elas ainda hoje têm as unidades de destilação, craqueamento originais operando, e são unidades gêmeas, assim, elas nasceram com o mesmo projeto executivo, né? Isso é uma curiosidade interessante. Partiram no mesmo ano em meses diferentes. Em 72, a Replan, que é a maior refinaria do país, hoje em operação, a refinaria de Paulínia, pertinho de Campinas, do professor Luan. A gente tem Repar em Araucária em 77, Revap na década de 80, a gente ainda tem aqui fábrica de asfaltos no Ceará e a usina de xisto em 72 em São Mateus do Sul, no Paraná. Então, a Petrobras ergueu aí 5 refinarias em 2 décadas, né? Um marco bastante impactante, inclusive acho que foi a de Paulínia, que foi construída em 1.000 dias, né? Um recorde até hoje na literatura, assim, foi construída super rápido a refinaria, pro porte dela. Depois, obviamente, ela nasceu com 126.000 barris e só cresceu a 430 com o passar do tempo, mas foi uma refinaria construída super rápido, por porte de engenharia, né? E na década de 70, a Petrobras comprou a refinaria União, que veio a se chamar Recap, depois de refinaria de Capuava, e a Reman, refinaria de Manaus, né? E jogou no portfólio dela essas 2 refinarias privadas. E a capacidade do nosso parque de refino ficou assim, gente. Um parque lá que em 53 era de alguns milhares de barris por dia, para 2 milhões e 200 mil barris por dia de capacidade de refino, né? Então vejam que a mais antiga rio-grandense, hoje chamada rio-grandense, né? Mas originalmente refinaria Ipiranga, hoje é administrada por um consórcio entre o grupo Ultra Braskem e a Petrobras, cada um com 1/3 da refinaria. Depois a gente tem a grande parte das refinarias Petrobras aqui. A refinaria de Manguinhos foi renomeada para Refit, no Rio de Janeiro. A gente tem uma pequena refinaria na Bahia privada, que é a Dax Oil aqui, é uma SA de capital fechado, né? A Univem também, uma refinaria pequena em São Paulo, que nem está operacional hoje, ela está hibernada, parada, não sei exatamente qual é a situação dela, sei que ela não opera há alguns anos já. Era uma refinaria que fazia solventes, um pouquinho de combustível e parou. E a última refinaria, a refinaria do Nordeste, chamada de RNest, né, em Pojuca, inaugurada em 2014. Então, essa é a nossa última refinaria, propriamente dita, é a RNest 2014, aí, com 115 mil barris. Então, essa é a cara do nosso parque, né, de refino. E talvez alguns perguntem, tá, mas isso é muito, é pouco, né, relativo aos outros aí no mundo afora? Tamanho é o nosso parque de refino. Então é interessante que a gente conheça assim que o nosso parque de refino no mundo, ó, ele é o 8º maior.
Então é bem significativo, gente. A gente tem o oitavo maior parque de refino do planeta. Obviamente o maior parque é dos Estados Unidos, com 130 e poucas refinarias aqui. Então, vamos dizer assim, o refino nasceu nos Estados Unidos, né, praticamente, há 150 anos atrás. Quer dizer, eles têm muitos anos à nossa frente de experiência, inclusive, nessa área e de demanda, né? A China, pelo tamanho que tem, pela necessidade de derivados de petróleo, também tem bastante refinarias. Né? Então, o segundo maior, depois temos Rússia, Índia, Japão, Coreia, Arábia Saudita. Depois do Brasil, Alemanha e Irã fechando aí o top 10, né? Vamos dizer assim, do parque de refino. Então, nosso parque é muito relevante no mundo. As nossas refinarias no Brasil, para vocês terem uma noção de que elas ficam, né? Quase todas na costa, a exceção da REMAN em Manaus, que fica, né, ao norte, mais ali no centro do mapa, vamos dizer assim, mas as nossas refinarias, basicamente, elas se situam na costa brasileira, porque é onde a maior parte da população brasileira está na costa. Né? Se a gente pegar um atlas, você vai ver isso, que a maior parte da população está aqui, e a maior necessidade de derivados foi nascendo aqui, por isso que o parque foi se moldando na costa. Hoje a gente tem uma grande demanda aqui em Mato Grosso do Sul, no centrão do país, né? E uma dificuldade de jogar derivado para lá, seria interessante ter uma refinaria, inclusive, ali. Só que tem uma dificuldade, né? Que é levar petróleo até esse meio do país. Então, aqui na costa eu consigo encostar um navio facilmente e descarregar uma quantidade de óleo via duto ou um oleoduto para a refinaria. Um oleoduto até Mato Grosso do Sul, seria um oleoduto bem grande, assim, em quilômetros, né, e de alto custo. Então, e hoje é até difícil de você passar aí atravessando várias cidades, vários estados. Então, é uma obra bem complicada. Então, por isso que o nosso parque de refino tem essa cara de ser costeiro, né? Em vários países é assim também. As refinarias são costeiras para poder receber petróleo. Não é algo assim tão só do Brasil, né? Vamos dizer assim. Em verde aqui a gente tem as refinarias Petrobras e em preto aqui as privadas, né, que são 4. Então eu vejo que a maioria é Petrobras porque a Petrobras, desde a lei do monopólio em 53, acabou tendo que erguer o parque de refino sozinha. É natural que tenha acontecido com o passar do tempo que ela dominasse o parque de refino do país. Então o que aconteceu, né? Em 97, por que eu peguei 97? Em 97 quebrou-se o monopólio da Petrobras na área de óleo e gás. Ou seja, ela passaria a concorrer com outras empresas e não apenas ficaria sobre ela o ônus de levar a indústria de óleo e gás daqui para frente, né, de 97 em diante. Então, em 97, 98% aqui, 98,77% do parque, né, de refino era Petrobras. E 1% era privada, aquelas lá da década de 50, né, a Rio Grandense, Manguinhos, que se mantinham ainda ali. Depois a gente teve a Daxoil pequena na Bahia, a gente teve a Univen em São Paulo. Então, o que a gente vê de 1997, mesmo depois de ter se quebrado o monopólio na lei, em 2020 o parque de refino ainda era 98,2% da Petrobras. Quer dizer, em mais de 20 anos a gente não conseguiu, de fato, quebrar o monopólio real que existiu, porque é uma barreira de entrada muito grande, né? Quando você tem um refinador desse porte, espalhado pelo Brasil inteiro, é uma barreira de entrada econômica muito grande. E o que a gente tem vivenciado nos últimos anos é uma mudança desse perfil por conta de venda de algumas refinarias da Petrobras. Eu queria mostrar para vocês que, passados 20 anos, o parque de refino praticamente não mudou, embora a lei tenha mudado para que a gente tivesse novos refinadores privados. Ainda comparando, assim, a questão tem dois refinadores que eu escolhi aqui, que é Canadá e Alemanha, que são parques de refinos muito semelhantes ao nosso em tamanho. Por exemplo, no Canadá, a capacidade de refino em quilo-barril por dia que é de 2.000 quilobarris por dia, a Alemanha 2.085 e o Brasil 2.290. Então, vejo que é na casa dos 2.000 quilobarris dia aqui, né?
Então, são parques de refino de portes semelhantes. O quanto se refina nesses parques também é um tanto semelhante aqui, um pouco menos no Brasil do que nos outros parques. Então, aqui tem o fator de utilização. O número de refinadores chama atenção. No Canadá tem 11 refinadores diferentes. Na Alemanha tem 12 refinadores diferentes. No Brasil tem 4. A diferença é que no Canadá, o maior refinador, que é a Imperial, tem só 25% do mercado. Né? No Brasil, o maior refinador, que é a Petrobras, tem 98% do mercado. Então, mostra que a gente tem uma concentração bastante grande no parque de refino por conta do jeito que o nosso parque nasceu. Nasceu de um monopólio estatal em que ficou sobre a incumbência da Petrobras crescer o parque. E assim foi feito, ela cresceu o parque, por isso que acabou ficando com 98% do parque ao longo do tempo. Na Alemanha, por exemplo, a BP é inglesa, né? Que tem a maior participação no parque de refino alemão, ela tem 20% do parque de refino. Então, isso mostra como o nosso parque de refino ainda é muito concentrado. Lembrando que em 1997, a lei do monopólio foi quebrada, que a gente não teve entrada de novos players no refino por uma série de questões que a gente pode comentar aqui mais adiante. Uma coisa que me perguntam com muita frequência, e eu acho que é super legal assim, mostrar para vocês também. Marcelo, a gente utiliza petróleo no Brasil, petróleo que é produzido aqui nas nossas refinarias, a gente importa petróleo leve, como é que é esse negócio, né? Quando os primeiros poços descobertos na Bacia de Campos eram de petróleo pesado, vocês já devem ter lido, ouvido essa história, né, que o petróleo do Brasil era um petróleo pesado, né, originalmente nas primeiras descobertas. E, de fato, a gente importava quase todo o petróleo leve que a gente necessitava, a gente importava para o parque de refino. Com o advento do pré-sal e descobertas de investimentos nas refinarias para processar óleo pesado e descobertas de óleos mais leves, a gente foi mudando essa curva, né? Então, cada vez mais a gente vem utilizando petróleo nacional. Então, a gente pode pegar aqui de 2016 para frente, essa carga de 90% é muito próxima disso, quer dizer, 90% do petróleo que se utiliza nas refinarias é petróleo produzido no país. Então, por quê? Porque o petróleo que a gente descobriu no pré-sal é um óleo mais leve, as refinarias foram adaptadas também com o passar do tempo para processar petróleo pesado nacional, então a gente conseguiu agregar, né? Usar um tanto de óleo pesado nacional, um tanto desse óleo mais leve do pré-sal, e hoje a gente processa em 90%. Esses 10% que a gente importa ainda são cargas bem específicas para a produção de lubrificantes. Tá? A gente precisa de petróleo parafínico, é um petróleo muito específico para produzir lubrificante. A gente não, até tem produção na Bahia de petróleo parafínico, mas é em pouquíssima quantidade. Então a gente importa isso normalmente do Oriente Médio para fazer basicamente parafina e lubrificante, tá? Que demanda um tipo muito específico de petróleo. É por isso, tá? Então, a gente teria condição em volume de atender 100% do petróleo utilizado, mas por características físico-químicas de uma corrente de derivado que eu preciso lá, que é lubrificante e parafina, eu preciso de um óleo que a gente não produz aqui, tá? Em quantidade suficiente para atender as refinarias que utilizam ele, que é a Reduc no Rio de Janeiro e a Rilan na Bahia. São as principais. Tá? E, eventualmente, uma carguinha importada aqui e acolá vai ter para fechar esses 10% aqui. Então, eu queria que vocês guardassem na cabeça de vocês e disseminassem essa informação aí para todos que vocês conhecem. E o Brasil utiliza 90% de petróleo nacional nas suas refinarias. Isso é super importante, é uma mensagem importante que a gente tem que disseminar, né? Porque aí tem muita gente que ainda tem a mensagem antiga na cabeça que, não, o Brasil tinha óleo pesado, então a gente tem que importar leve. Mudou, gente, tá? Mudou ao longo do tempo isso. A realidade hoje é óleo nacional nas refinarias. Eu queria falar de algumas perspectivas, né, que falei até aqui qual é o estágio atual do nosso parque de refino, com
um refino basicamente dominado pela Petrobras, e a primeira grande perspectiva é que algumas refinarias estão sendo vendidas à iniciativa privada. Então, as refinarias em vermelho, que vocês estão vendo aqui, são refinarias que foram colocadas à venda. Tá? Então, tirando a região sudeste, Rio-São Paulo, todas as demais refinarias da Petrobras estão à venda. Tá? Não quer dizer que a empresa vai conseguir vender todas, tá? Mas todas estão à venda. Então, é um processo demorado, é um processo complexo, são, vamos dizer assim, investimentos de alta monta, então é um processo que tem muitas caixinhas a serem obedecidas por questões de transparência, né? É uma estatal vendendo um ativo, então tem uma série de coisas que ela tem que seguir, que uma empresa privada não precisaria, né? Então é um processo lento. Esse processo de venda de refinaria ele já está há alguns anos acontecendo e a gente ainda não teve efetivamente, vamos dizer assim, alguma refinaria transferida em definitivo. As mais avançadas nesse processo é a da Bahia, que é a RLAM, foi vendida para o grupo Mubadala, né, dos Emirados Árabes. Está bem avançada a negociação, mas o ativo ainda não foi transferido definitivamente. Tá? A gente tem a refinaria de Manaus, a REMAN, também é vendida para o Grupo Atem, um distribuidor aqui da região do Amazonas. Também é um processo bastante avançado, e tem outros processos acontecendo aí. A RPCC, aqui com ativos de produção onshore, também já recebeu oferta. A Refap mesmo, onde eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, já recebeu oferta do Grupo Ultra. Então a gente tem ainda, está esperando o fechamento de Regap, né? Tem a Six, que eu não coloquei aqui também está à venda, né? No Paraná. Eles são processos que estão andando. Né? Eu coloquei aqui por curiosidade as distâncias rodoviárias entre uma refinaria e outra, para vocês terem noção, né, da distância delas. Então, no mínimo 400 quilômetros, podendo chegar a 1.000 e poucos quilômetros uma refinaria da outra, dependendo da localização, né, que a gente está falando. Então, elas são distantes. Uma refinaria não concorre muito com a outra por conta da distância, e por o Brasil ser um país muito rodoviário, a gente internaliza muito com caminhão, combustível, né, e derivados. Então, cada refinaria tem a sua área de abrangência, a gente chama. Também não é algo muito específico do Brasil. Quando você constrói uma refinaria, você constrói para atender um mercado e, de certa forma, proteger esse mercado, porque é um investimento muito alto que você só recupera em muitos anos. Então, não faz sentido ter duas refinarias, uma do lado da outra, numa mesma região. É pouquíssimo provável isso. A gente só vê isso nos Estados Unidos. E ainda assim, é porque a demanda interna é tão violenta no mercado americano que mesmo duas refinarias do lado a lado conseguem sobreviver. Dificilmente, ao redor do mundo, duas refinarias muito próximas de agentes distintos sobrevivem, né? Porque as margens são tão pequenas que uma delas vai quebrar. Né? Então, por isso que a gente tem algumas distâncias uma das outras para que ela consiga sobreviver economicamente, né? Aqui em São Paulo, onde a gente tem as refinarias mais próximas, mas todas vão ficar com a Petrobras, porque dificilmente, se você botar um agente econômico diferente em São Paulo, alguma refinaria vai quebrar aqui, se for concorrer uma com a outra. Né? Tem uma questão econômica envolvida de escala, de mercado a ser atendido, etc. Né? Então, é muito difícil você ver refinarias próximas umas das outras. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vocês podem procurar isso em vários países. A exceção é Estados Unidos, que tem uma região forte ali, um polo muito grande de refinarias que são muito próximas, mas por uma particularidade do mercado deles, de demanda muito forte. Algumas refinarias são até meio de exportação, como é que chama? Refinaria feita para exportar derivado. Então, é algo que tu não consegue replicar mundo afora. Então, essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva, que está em uma discussão gigantesca sempre na mídia, a questão do preço de paridade. Né? O que é isso? Ao longo do tempo, petróleo é uma commodity, derivado de petróleo também é, e commodity segue uma precificação internacional cotada em dólar. Então, a gente tem a linha verde aqui, se vocês olharem nesse gráfico, no gráfico da NP, a linha verde é a linha do Brasil,
o preço do diesel no Brasil, por exemplo, e a linha vermelha é o preço do diesel nos Estados Unidos, e a linha azul, o preço do diesel na Europa. Então, o que a gente viu? Lá em 2002, a linha verde e vermelha meio juntas, assim, não tem grande diferença. Aí começou aqui a linha azul da Europa junto. Ó. Vejam que a linha verde, azul e vermelha é meio parecidas, então a gente considera que o preço é basicamente alinhado ao mercado internacional, está muito perto. Tá? Depois tem um descolamento aqui, ó, de 2007 a 2010, o preço interno ficou acima do internacional, ou seja, o preço aqui dentro era maior do que lá fora. Tá? O mercado internacional caiu e aqui dentro seguiu em alta. Depois a tendência se inverteu. Ó. De 2011 até 2015, aqui mais ou menos, o que aconteceu? A linha verde está mais baixa que a azul e a vermelha. Né? Então a gente tem preços internacionais maiores do que os preços praticados no Brasil. Né? Lembra que a lei do petróleo quebrou o monopólio em 97. E ninguém teve coragem de construir uma refinaria no Brasil. Boa parte por causa disso aqui. Ó. Você não consegue concorrer com quem pratica preço abaixo da paridade de mercado. Né? Isso aqui envolve um subsídio, né? Pelo agente dominante, no caso a Petrobras. Então você não consegue competir com isso aqui. Então por isso que ninguém constrói. Não tem como competir com isso aqui. E depois a gente teve novamente ali de 2016 a 2017 preços internos maiores, e do final de 2017 para frente os preços seguem basicamente internacional, quase que coladas as curvas. Existe uma expectativa de que a gente mantenha, tá, essas curvas juntas, o preço no Brasil seguindo o preço europeu, seguindo o preço norte-americano, seguindo preços de mercados abertos. Então, é isso que a gente chama de preço de paridade. E essa é uma perspectiva que vai se manter. Óbvio que tem um ônus associado a manter preço internacional no mercado interno. A gente tem visto combustíveis, por conta do dólar alto, os combustíveis impactados aqui dentro do país. Mas é uma forma de a gente conseguir, né, seguir alinhamento de mercado e atrair investimento privado no nosso, não só no refino, mas em toda a cadeia que está chegando aí, de biocombustíveis, de mais adiante veículos elétricos, etc. Né? Então, é uma perspectiva que a gente tenha preços de paridade daqui para frente mantidas. A terceira perspectiva no nosso mercado de refino, gente, que afeta o mercado de refino, é o avanço de biocombustíveis. Então, a gente tem aqui o etanol hoje, ó, se você soma o etanol, o anidro mais o hidratado, o anidro é o que mistura na gasolina, tá? O hidratado é aquele que você compra nas bombas como etanol puro. Então, somando esses dois, a gente vê que metade do mercado de combustível leve é etanol. Né? E esse número só vai aumentar. Então, quando a gente olha aqui, tem esse gráfico aqui da Anfávia, dos fabricantes de veículos automotores, mostra o seguinte: lá em 2013 a gente teve o primeiro carro Total Flex no país, né? E o etanol era 5% aqui do mercado. Em 2011 já era 11%, e em 2019 já era 19%, né? Quer dizer, ele vem crescendo, né, isso aqui, na participação. Então, o volume, obviamente, também ó, vem crescendo de modo geral, o consumo de combustível no país vem crescendo, então, todo gasolina também vem crescendo, mas percentualmente, gasolina veio perdendo espaço para etanol. Isso é uma tendência que eu não consigo imaginar que vá reverter, ainda mais no contexto de transição energética, programas de descarbonização, etc. Né? Então, se a gente olhar hoje no nosso mercado de gasolina, o que a gente tem? Esse azul aqui, Petrobras, tá? Então, a Petrobras, ela atende 1/3 do mercado brasileiro em ciclo Otto. O ciclo Otto é um motor que queima gasolina e diesel, né? Então, 1/3 é Petrobras, o resto não é. Então, a gente tem aqui 7% de produto importado, pequenos refinadores, formuladores, entre outros, gás natural aqui concorrendo com 3%. Gás natural também provavelmente vai crescer um tanto aí nos próximos anos. Então, gasolina vai perder espaço. Isso impacta o refino de petróleo.
eu vou ter que produzir menos gasolina. Então, eu tenho que fazer todo um rearranjo, um rebalanço de massas ali para adequar essa produção de gasolina que vai cair com o passar do tempo. É normal que no início a gente não precise mexer, porque naturalmente eu imagino que a fração importada vai sumir, né? A gente vai ter um excedente de gasolina a ponto de suprir o mercado e importar menos e até exportar eventualmente gasolina para quem ainda tem demanda no mundo. Então, a gente tem que guardar na mente que vai ter um avanço dos biocombustíveis nos próximos anos, e ele já vem acontecendo aí há 2 décadas, de forma bem evidente, tá? O pró-álcool é da década de 70, mas a força do etanol mesmo foi depois da frota flex, né? Então, a gente vai continuar vendo o etanol crescendo bastante, imagino, no país, e entre outros biocombustíveis, né? De repente biogás ou até combustíveis avançados aí que estão por chegar no mercado nas próximas décadas. Uma outra perspectiva, gente, e essa aí também é um assunto muito da moda, né? É o aumento de vendas de veículos híbridos e elétricos. Em 2020, a venda de híbridos elétricos, essa verdinha aqui, 1%, né? É pouco, né? 1% da frota que foi vendida em 2020 foi de veículo híbrido e elétrico. A maioria é híbrido, inclusive, tá? Pouquíssimo elétrico no Brasil. E também dado da Anfávia, tá? Que é a Associação dos Fabricantes de Veículos no país aí. Só que se espera que em 2030 essas vendas já cheguem aí a 12% do mercado entre híbridos elétricos, híbridos que você pluga, né? O PHEV aqui é de Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Então a gente tem o híbrido plug-in, o elétrico puro e o híbrido que você não pluga. E tem esse híbrido de baixa potência, tem o Mzinho aqui, são os híbridos com baterias pequenas, de baixa potência, ocupando 12% já do nosso mercado, assim, dos produtos vendidos em 2030. Em 35, provavelmente vai chegar a 30% das vendas. E tem 2 cenários aqui, né? Vocês vão que tem 2 gráficos, assim. Um deles é esse aqui chamado inercial. Quer dizer, se a gente seguir do jeito que está hoje, provavelmente em 2035, 1/3 das vendas de veículos vai ser híbrido elétrico. Se o negócio for mais violento, no sentido de fazer uma convergência global, porque o mundo vai virar para híbrido elétrico muito mais rápido do que o Brasil. A Europa está mirando o híbrido elétrico, os Estados Unidos estão migrando o híbrido elétrico, a China está mirando o híbrido elétrico, né? A Ásia de modo geral. Então, globalmente vai ser mais forte esse movimento. E se a gente seguir a tendência global, então a gente pode ter 60%, né, das vendas de veículos lá em 2035 já sendo de híbridos elétricos. Então, eu imagino que algo entre esse 32 e esse 62 possa acontecer no Brasil, tá? Não sei se vai ser um ou outro, se a gente vai seguir no modelo mais inercial, porque a gente tem biocombustíveis na nossa matriz, a gente é um país mais pobre, e carro elétrico ainda é caro, então isso é uma barreira de entrada, né? Então, tem algumas coisas por acontecer, mas eu não consigo imaginar que o carro elétrico não vai crescer, né, nos próximos anos, porque o custo deles vai cair. E em determinado ponto, o custo de um carro elétrico ou híbrido vai ser igual ou até menor do que uma combustão. Então, isso é importante e isso impacta refino de petróleo. Por isso que eu trouxe aqui. Um refinador de petróleo, ele é impactado por isso, porque eu deixo de vender gasolina, né? Então, eu tenho que estar atento a esse mercado. E com tudo isso que a gente falou, né, como é que o parque de refino no mundo vai responder? Então, existe um estudo, esse World Energy Outlook aqui, que mostra o seguinte, né, o parque de refino ele vai crescer ainda um pouco até 2040. O fator de utilização, esse FUT, que é o fator de utilização, vai ficar estável e uma leve queda, ou seja, as refinarias vão ficar um pouco mais ociosas com o passar do tempo. O crescimento se dá basicamente na Ásia e no Oriente Médio, né? As grandes refinarias construídas no mundo nos últimos 20 anos têm sido ali, Ásia e Oriente Médio, e é uma tendência que ainda seja lá. No resto do mundo vem caindo. Então, a gente tem que olhar porque o nosso parque de refino no Brasil ele não é descolado do resto do mundo.
Se a Europa, por exemplo, usar mais carro elétrico numa velocidade mais rápida do que a gente imagina, o que vai acontecer? O parque de refino europeu vai sofrer os impactos primeiro, mas isso reflete no parque de refino brasileiro, porque os preços dos derivados vão mudar por conta disso. Muitos refinadores vão quebrar por conta disso. Então, a gente pode ter um encolhimento do número de refinadores para se ter um reequilíbrio de mercado, né? Isso é importante, por isso que a gente acompanha, né, como é que é o parque de refino no mundo, como é o preço dos derivados no mundo e como isso afeta o mercado brasileiro. A gente tem uma perspectiva, diante de tudo isso que eu conversei até agora, de que o perfil de consumo vai mudar. E vai mudar aonde? Esse quadro azul mostra o seguinte: com as políticas públicas declaradas hoje, a gente tem essa perspectiva, tá? Se a gente for por vamos dizer assim, por políticas de desenvolvimento sustentável mais arrojadas, eu tenho esse cenário verdinho aqui. Eu vou olhar primeiro o azul, tá? A gente teria um crescimento de GLP e etano até 2040, um crescimento de nafta petroquímica até 2040 e um encolhimento de gasolina. Ou seja, com o que eu já tenho hoje de legislação no mundo aprovada, eu vou ter um encolhimento do mercado de gasolina de quase 5% até 2040, do jeito que está hoje, tá? Mas eu imagino que as políticas vão ser mais agressivas no passar do tempo. O diesel, a gente tem aqui ainda um crescimento dentro das políticas declaradas e os biocombustíveis com um crescimento bastante grande. Óbvio que a gente tem que levar em consideração a escala, né? Por exemplo, gasolina, 24,6 milhões de barris por dia, para 23,4 milhões de barris por dia. Biocombustíveis de 1,9 para 4,7 milhões de barris dia. Quer dizer, de 23 para 4 é um número ainda grande, quer dizer, muita gasolina ainda em 2040 pelas políticas declaradas. Agora, se o mundo todo, aí, de modo geral, migrar para um desenvolvimento mais sustentável, a gente tem um decréscimo até de gás de cozinha e etano, de repente substituído por biogás, por outras práticas outros produtos, bioprodutos renováveis. Nafta, ele segue crescendo, então uma saída para o refino é investir em petroquímica, né, agregar valor na petroquímica. Gasolina teria uma redução aqui de menos 50%, ou seja, seria um baque, né, no parque de refino. Diesel também teria uma queda substancial, né, num cenário de desenvolvimento sustentável, e biocombustíveis cresceriam ainda mais. Vejam que eu tenho um crescimento muito grande previsto de biocombustíveis, tanto no cenário de política declarada, quanto no cenário de desenvolvimento. Mas boa parte, gente, dessa redução de gasolina e diesel é veículo elétrico e híbrido, tá? Tá sustentando. Eu imagino a mesma coisa que eu falei no slide anterior. A verdade deve estar entre esses dois mundos. Não vai ser isso aqui, imagino eu. Pode ser que seja, tá? Mas não sei se vai dar tempo até 2040 para isso aqui. E também não imagino que seja esse cenário aqui. Vai ser algo entre esses dois que vai acontecer. E, de qualquer forma, a gente espera uma redução de gasolina no passar do tempo ainda. É o cenário mais certo que a gente tem. Isso provoca, essa redução, por exemplo, de gasolina, ela gera uma dificuldade para quem refina petróleo, né? Aqui tem alguns derivados, ó, resíduo de vácuo, nafta, querosene e diesel leve na figurinha de cima ali. Vejam que os mais pesados são mais escuros, depois a gente tem os mais leves, né? Esse amarelinho que vocês estão vendo aqui, ó, é enxofre, né, que é contido nos derivados de petróleo, que depois tem que ser retirados via refino, né? Essa cor amarelada, quando tem, por exemplo, o diesel leve, né, ainda tão amarelo, é enxofre que ele está carregando, por isso ele tem que ser hidrotratado ou hidrogenado, né, para tirar esse enxofre. Mas a gente tem algumas dificuldades, né? Por exemplo, se a gente pega lá em 2014 e olha o nosso parque de refino, a nossa produção de gasolina foi aqui, ó. O consumo foi de 30, aqui é milhões de metros cúbicos por ano, tá? Isso aqui está em metro cúbico ano. A gente tem 30 milhões de metros cúbicos por ano. Em 2018 foi para 25, ou seja, o consumo de gasolina caiu já no Brasil de 2014 para 2018. Teve retração econômica, mas teve muito o avanço do etanol.
Então vejam que o etanol em 2014, lá embaixo, ó, era 15 milhões de metros cúbicos, foi para 22. Quer dizer, ele roubou o mercado da gasolina já. Né? E como é que o refinador ajusta isso? Né? Ele tem que produzir menos gasolina. Produzir menos gasolina significa refinar menos petróleo. E aí eu deixo de produzir também outros derivados. Entendeu? Não sei se vocês conseguem captar esse jogo. Para mim, produzir menos de um derivado, muitas vezes eu preciso produzir menos dos outros também, né? Existe uma limitação física, técnica ali. Eu até posso fazer ajustes finos para produzir um pouquinho menos de gasolina, um pouquinho mais de GLP, mas no grosso da coisa, a gente pode dizer o seguinte, né? Se eu quiser produzir mais diesel, eu tenho que destilar mais petróleo. Se eu quiser produzir menos diesel, eu tenho que destilar menos petróleo. Só que toda vez que eu destilo mais ou menos petróleo, eu produzo mais ou menos outros derivados juntos. Então vejam como é complexa essa coisa toda de a gente ter uma redução de um derivado mais rápido do que os outros. Né? Eu tenho que fazer todo um ajuste de hardware aqui para com o passar do tempo, para que eu consiga produzir ainda, se a sociedade quiser querosene de avião e diesel, eu ainda tenho que fornecer. Se ela não quer gasolina, quer usar etanol, eu tenho que dar um jeito de seguir produzindo QAV, diesel, parafinas, asfalto, lubrificante, uma série de coisas que a gente não vai ter substituto renovável tão fácil, em detrimento de uma redução, por exemplo, de um único derivado. Então, a gente tem uma assimetria na produção muito grande. Né? Isso é uma característica que vai aparecer cada vez mais nos próximos anos. Perspectiva de número 7, a gente está chegando ao final aqui, são novas refinarias. Né? Lembra que eu mostrei na primeira perspectiva que era a venda das refinarias da Petrobras. Isso incitou esse movimento todo a alguns pequenos refinadores se instalarem no Brasil. Então, a gente tem aqui em Simões Filho, na Bahia, uma refinaria que foi autorizada já pela ANP, e deve entrar em operação em seguida, uma refinaria de pequeno porte, mas, poxa, é um investimento super legal, e eu gosto muito dos investimentos de pequeno porte, porque eles geram emprego em municípios, eles movimentam, quer dizer, precisam de técnicos, precisam de profissionais da área de óleo e gás. Para vocês que nos assistem, que são estudantes, que estão almejando uma vaga na indústria de óleo e gás, mesmo em um ambiente de transição energética, a gente precisa de profissionais de óleo e gás, porque a gente está fazendo uma transição que ainda demanda petróleo e derivados. Eu não posso simplesmente deixar de produzir, senão eu levo ao caos o mundo, né? Então, a gente tem que apoiar as medidas de transição, mas sabendo do nosso papel profissional também de, enquanto a sociedade demanda fóssil, produzir fóssil com o menor impacto possível e gerando empregos, que é interessante. Então, a gente tem pequenas refinarias aparecendo aí, a gente tem essa aqui, a Dax da Bahia, que já opera, está ampliando a sua unidade. A gente tem essa mini refinaria da SS Oil em São Paulo, também uma refinaria de 12,5 mil barris dia. A gente tem projetos da ENP com Oil Group para fazer refinaria no Espírito Santo. Então, vejam que são alguns pequenos projetos, e eu imagino que esses pequenos projetos vão aparecer aqui e acolá para atender produções de petróleo específicas em algumas regiões que, obviamente, lembram que tem que conseguir concorrer com as grandes refinarias que estão instaladas no país. Então, elas encontram algum nicho de mercado, ou uma vantagem logística, ou um derivado específico, porque tem um petróleo naquela região ali que consegue produzir, em vantagem a outra que não consegue. Então, são grandes oportunidades que estão surgindo, essas pequenas novas refinarias aí. Então, são oportunidades de trabalho e nos ajudam até a diminuir o déficit de derivados que a gente tem no Brasil. Eu queria agradecer vocês imensamente pelo convite. Peço desculpa se eu passei muito rápido, eu queria respeitar o tempo que me foi dado. Eu deixo meu contato aqui, o meu e-mail, tá? E o meu LinkedIn também, para quem quiser me procurar, mandar mensagem, tirar dúvida, e eu estou aberto a perguntas aí. Oi, Marcelo, muito obrigada pela palestra. A gente teve algumas perguntas, o pessoal de infraestrutura vai colocar aqui no chat e eu vou passá-las para você, tá bom? O João Felipe, do campus Cabo Frio, ele estuda petróleo e gás, ele perguntou, a produção, a etanol tem aumentado,
e a da maioria dos outros combustíveis apresentados tem caído. Isso não deveria significar queda na emissão de carbono? João, obrigado pela pergunta. Sim, significou queda na emissão de carbono, tá? Toda vez que um renovável entra substituindo um fóssil, obrigatoriamente tem redução de emissão de carbono. O que a gente também observa, João, e talvez passe a sensação de que não reduziu, é porque o consumo de combustíveis aumentou também. Então, embora eu tenha produzido mais etanol, eu também produzi mais gasolina. Se a gente olhar os últimos 20 anos, isso aconteceu, né? E bem recentemente, nos últimos 2, 3 anos, é que a gasolina deu uma baixadinha e o etanol começou a ultrapassar a curva de gasolina. Ou seja, hoje a gente produz mais etanol em volume do que gasolina fóssil propriamente dita, tá? Toda vez que a gente substitui o fóssil pelo renovável, a gente tem redução das emissões. No Brasil, elas são muito significativas. O Brasil é o único país do mundo em que etanol abastece metade da frota do ciclo Otto, e é uma frota gigantesca que a gente tem no Brasil, né? Então é muito significativo. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. A gente perde para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é difícil de ganhar deles porque o consumo deles de petróleo, de tudo, é muito grande, né? Então a produção de etanol deles também é muito grande. Lá é etanol de milho, no Brasil é etanol de cana. O nosso etanol mais sustentável do que o deles, inclusive a pegada de carbono do etanol brasileiro é muito menor do que a pegada de carbono, né, do etanol de milho, porque a gente tem, assim, processos mais limpos do que eles na produção, né? A gente tem uma vantagem, e inclusive que a gente consiga exportar essa vantagem nos próximos anos. Muito obrigada, Marcelo. Eu posso partir para a próxima pergunta? Claro. A Josinira, que é professora do nosso campus de Cabo Frio, ela falou que não viu nada sobre a refinaria Abreu e Lima. Ela perguntou se você poderia comentar algo sobre. Claro, Josinira, obrigado aí pela pergunta, por assistir a apresentação. Abreu Lima foi a última refinaria, né, construída no país. É uma refinaria que ficou famosa não por aquilo que a gente gostaria de que ela fosse, mas porque ela ficou nos noticiários aí por questões de desvio, de descontrole orçamentário, né, de corrupção envolvida, e que nos serviu de aprendizado, e espero que a gente não tenha mais isso no Brasil, né, quando se construir uma refinaria. Mas ela é uma refinaria que ela tinha 2 trens de refino, leia-se 2 trens de destilação, depois coqueamento, né. Só metade ficou pronta, né? Então a gente tem uma refinaria de 111 mil barris hoje, que poderia ser uma refinaria de 230 mil barris, que era o projeto original. Então não se sabe se o segundo trem de refino lá, para que ela fique a 230 mil, vai ser acabado um dia ou não. Pode ser que sim, porque o mercado do Nordeste tem demanda, né? Mas, ao mesmo tempo, o mercado do Nordeste está muito sujeito à concorrência do produto importado que desce dos Estados Unidos. Então, tem que fazer conta, né? Tem que valer a pena terminar aquele segundo trem. Mas a RNEST hoje, a situação dela é essa. Ela opera com 115 mil barris. Inclusive, enquanto a gente está fazendo essa apresentação, a refinaria está passando pela sua primeira grande parada de manutenção. Ela começou a operar em 2014. É a primeira vez que a RNEST para. A gente para a cada 4, 5 anos para fazer uma parada geral de refinaria. Isso acontece em todas as refinarias no mundo inteiro, para fazer parada de unidade, para limpeza de prato, modernização, melhorias, etc., né, por questões até de segurança operacional. A legislação exige, né, que a gente veja os vasos de pressão se eles estão íntegros, instrumentação, etc. Então, a RNEST passa hoje pela sua primeira grande parada de manutenção. Então, é um marco histórico, um grande desafio, né, porque como ela só tem um trem, uma parada de manutenção dessa refinaria significa parar lá toda. Né? Então, a gente está importando uma grande quantidade de produtos que a RNEST deixou de fornecer nesse período, até que ela volte a operar, mas em seguida a RNEST estará operando aí, faz parte do ciclo de refinarias, fazer parada de manutenção, e eu espero aí ter respondido, não sei se era exatamente isso que a professora Josinira queria. Professora, se você quiser abrir o microfone, você pode, tá bom? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Era mais ou menos isso que eu queria saber, porque eu cheguei a visitar a obra dela
né? Eu fui para um evento, um congresso, e acabei visitando a obra e fiquei encantada com o tamanho, né? Só que depois, como você mesmo comentou, né, a gente ficou tendo notícias dela, né, por outros motivos, né, que você já esclareceu, e aí eu fiquei meio perdida como que ela estava hoje, né, a capacidade de operação, se estava funcionando, enfim, eu queria, né, como você já esclareceu, saber como é que ela estava atualmente. Uma curiosidade bem interessante dessa refinaria, professora, no Brasil a gente tem assim, uma carência, né, de infraestrutura. Quando o RNEST foi construído, até as ruas tiveram que ser... Toda a parte externa da refinaria foi feita também pela Petrobras. Diferente se quando você constrói, por exemplo, uma refinaria nos Estados Unidos, já tem uma estrutura toda pronta em volta, né? De dutos, de infraestrutura, de ruas, de tudo. Então você aproveita muita coisa daquela estrutura para erguer a tua refinaria e trocar figurinha com esses outros que estão ao redor. No Brasil, como a gente tem carência de infraestrutura, né, quando você constrói algo do porte da RNEST, tem que construir tudo, puxar rua, poste, asfalto, tudo, do zero, né? Isso, de certa forma, encarece a obra e um dos motivos, sem fazer, obviamente, não é por isso que ela custou o que custou, tá? Teve uma série de problemas, a gente sabe disso, foi muito bem noticiado já e documentado, mas, obviamente, é mais caro se fazer refinaria no Brasil do que em outras partes do mundo por conta disso. Você tem que construir toda a parte interna da refinaria, mais o externo dela, né? Verdade. Tá, joia, Marcelo, obrigada aí pelo esclarecimento. Obrigada, professora, pela participação. Agora eu vou passar para a próxima pergunta. Essa foi feita pela presidente, né, a Sabrina. Ela é do Cão de Cabo Frio. Ela perguntou como você avalia o mercado de petróleo na área de refino atualmente. É um setor promissor? Sabrina, acho que a última perspectiva que eu mostrei ali são dessas pequenas refinarias que estão chegando no Brasil, tá? Então, eu espero que esse movimento se mantenha. Então, eu acredito que é promissor, sim. O próprio fato da Petrobras estar vendendo algumas unidades abre oportunidade para profissionais que o ingresso na Petrobras, vocês devem imaginar, é por concurso público, né? E nem sempre tem edital aberto, quer dizer, faz muitos anos que não tem um edital de concurso aberto, inclusive para ingresso na companhia. Então, quem quer trabalhar na área de refino fica muito restrito, né? Não tem, a não ser que abra um edital de concurso para você conseguir fazer, passar no concurso e trabalhar lá. Eu imagino com esse movimento de venda de refinarias, elas sendo privadas, o processo de contratação de profissionais é muito mais dinâmico, né? Não envolve um concurso especificamente. Obviamente tem um processo de recrutamento e seleção, como qualquer empresa tem, né? São muito concorridos, né? Estruturas desse porte são sempre para se conseguir vaga. Hoje, se você quer trabalhar na Braskem, por exemplo, que é o nosso grande produtor de petroquímico, o processo seletivo é super concorrido, assim, né? Para você conseguir entrar. Mas eu acho super promissor, sim, Sabrina, tá? Nas pequenas refinarias e também nas refinarias que estão sendo vendidas, que vão demandar profissionais. Eu tenho colegas que trabalham comigo aí que têm mais de 20 anos de refinaria, alguns 30 anos de refino, que são colegas que estão se aposentando. Então, a gente precisa de gente nova para oxigenar esses ativos nos próximos anos, possivelmente. Então, eu acho que vai ter oportunidade. Então, fiquem atentos, tá? Acompanhem as notícias aí, como é que está essa movimentação, vai fazendo um networking ali com quem está chegando, vai, né? Estou aqui, está aqui o meu currículo. Se preparem, estudem, façam bons cursos, né? Vocês estão fazendo já um curso excelente aí no Instituto Federal, isso é muito importante, mas não se limitem a isso, né? A gente tem que dar um passo adiante. Quem puder fazer curso de inglês, recomendo super que faça, porque muitas vezes eu acredito até a própria Mubadala, um grupo internacional que está chegando comprando a RLAN. Quer dizer, se você, além de ser um profissional da área de óleo e gás, ainda fala inglês, sabe, vai acrescentando ali no seu currículo. Então, fiquem atentos a isso, porque eu acredito sim que é uma área promissora. Muito obrigada. O nosso professor Luan, ele falou disso com a gente ultimamente. Na última aula, falou sobre o mercado. Ele sempre está falando que a gente tem que aprender a falar inglês, que abre muitas portas. Então, é ótimo você estar falando disso também com a gente. Em relação à venda das refinarias, a professora Josinira também tinha feito uma pergunta, que foi qual o impacto financeiro para a Petrobras com a venda das refinarias? Algumas delas foram negociadas abaixo do preço que valem?
Professor, esse tema ele é muito espinhoso, tá? Eu sou profissional da Petrobras, então é um assunto delicado para mim. Mas, assim, eu vou tentar responder com aquilo que o Marcelo acha, tá? Eu não falo em nome da companhia, de forma alguma, eu falo em meu nome, daquilo que eu leio e estudo. Essa questão de ser abaixo ou acima de determinado valor, né, são refinarias depreciadas já ao longo do tempo. A RLAM é da década de 50, tem 70 anos a refinaria, né? Então, a maioria das refinarias que estão à venda tem mais de 50 anos, quer dizer, são ativos já depreciados no tempo. E a questão do valor, propriamente dito, envolve várias nuances. Obviamente que existe um valor mínimo aceitável, né, para aquele ativo, mas tem uma outra perspectiva, assim, quando você vende esse ativo, no caso da Petrobras, ela está querendo pegar esse dinheiro para investir no pré-sal, para investir em outras frentes, que são mais rentáveis, né? E aí você vai, tá, mas por que alguém vai querer comprar esse ativo, então, né? Porque muitas vezes quem está comprando não tem o portfólio que a Petrobras tem. Ou seja, ela tem excelentes ativos e quando você tem excelentes alternativas, você tem que fazer escolhas muito difíceis. E entre investir em aumento de capacidade de refino ou investir no aumento da capacidade de produção de petróleo, hoje, economicamente, tanto para a Petrobras quanto para o país, porque a gente quer que a produção de petróleo aumente, porque o país ganha mais royalty, ganha mais participações, para o caixa do governo isso é bom. E a gente também quer que o parque de refino se mantenha atualizado, que ele cresça para atender os derivados. Então, você tem um agente hoje que tem que fazer tudo, que é a Petrobras. É melhor que a gente tenha 2, 3, 4, 5, 10 agentes fazendo isso, dividindo esse ônus, criando oportunidade de emprego e de investimento. Então, essa questão de ser abaixo ou acima do valor, ela é muito relativa, viu? Depende do ponto de vista, né? Claro que tem métricas de comparação aí, que a gente vai olhar onde foi vendido o mundo afora, mas não está fora de refinarias que têm 70 anos. Se você pega refinarias que o mundo afora foram vendidas, e mesmo que você olhe por capacidade de refino que ela tem, não está fora da curva, né? É óbvio que tem gente que acha que é injusto. O comprador acha que está pagando caro e o vendedor acha que está vendendo barato. Então, mas a gente tem uma série de outras coisas por trás desse negócio, né? Então, não é só o preço do valor dela em si, mas o que vai ser feito com esse dinheiro, o que oportuniza para o mercado de refino abrindo ele, né? Então, tem uma série de outras coisas que a gente precisa avaliar nesse contexto. Professora, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a resposta. Eu sabia que era uma pergunta espinhosa, mas eu precisava falar com alguém de dentro, né? Porque o que eu leio, o que eu busco, fica justamente, né? Cada um puxa para o seu lado, né? Então, eu gostaria de ouvir mesmo de alguém de dentro e agradeço aí a resposta. E eu tenho só uma dúvida em relação a como é que ficam os funcionários dessas empresas, os concursados, né? Dessas refinarias foram vendidas, que pelo gráfico que você mostrou, eu percebi que está sendo colocada à venda, né? Não necessariamente todas foram vendidas, mas muito mais sendo vendidas do que as que vão ficar na Petrobras. E ficou aqui naquele nicho ali do Sudeste, né? Ficou bem concentrado ali. Uhum. Como é que ficam esses concursados? Eles vão ser mantidos pela empresa que está comprando? Como é que fica isso? Essa é uma dúvida que permeia até mesmo nós que acompanhamos o mercado, os próprios empregados da empresa, né? Porque existem algumas alternativas que já foram até colocadas aí, são públicas, né? A gente vai, quem quiser ficar na empresa que está chegando é uma opção, né? A empresa que tá, mas a Petrobras já se comprometeu publicamente aí mais de uma vez que todos os profissionais concursados que quiserem ficar na companhia poderão ficar na companhia, desde que se sujeite a ir para outra unidade, né? Que a empresa ainda tenha com ela. Então, eventualmente, eu trabalho numa refinaria que está à venda aqui no Rio Grande do Sul. E se ela for vendida, eu posso querer ir para outra unidade onde tenha vaga. Ou posso querer ficar com o comprador que está chegando, vai depender da proposta de quem está chegando.
ou ainda pegar um plano de demissão voluntária e sair da companhia. Então, tem algumas alternativas, né? Mas existe uma mensagem pública da empresa que quem quiser ficar, ficará na Petrobras. A Petrobras é uma empresa muito grande, né? Ela vai absorver esses profissionais em outras áreas, não necessariamente no refino. Daqui a um pouco tu está no refino, vai trabalhar no EIP, vai trabalhar na área de gás, vai trabalhar em outras frentes que a companhia tem. Então, só tem que estar disposto a fazer uma mudança de cidade, né? De vida, basicamente, também, né? Envolve uma série de coisas. Então, no meu caso, que estou no ativo à venda, sigo trabalhando normal, né? Até porque é um processo longo essa venda e eu estou esperando acontecer. Quando acontecer, eu vou tomar uma decisão de acordo com as cartas que tiverem na mesa, né? Então, imagino que todos os meus colegas também passem por isso, né? Todos os profissionais que estão envolvendo. Envolve uma certa angústia essa decisão, sim, né? De a gente saber, poxa vida, pode ser vendido, eu tenho que ir embora, ou tenho que pedir demissão, etc. Mas não é nem o fim do mundo, né? Não é nada que um profissional em qualquer empresa passe, né? A gente, por vezes, tem que trocar de empresas, a gente, por vezes, tem que pedir demissão, ser demitido. É o que acontece com qualquer profissional mundo afora. Então, não tenho grande preocupação em relação a isso, embora, por vezes, possa ser angustiante. Tá, joia. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Eu vou para a próxima pergunta, tá bom? Tá. Foi feita pela Ana Clara Monteiro. Ela é do IFE Campus Cabo Frio, da turma 302. Ela perguntou o que o refino do pré-sal significa para a transição energética nos próximos anos. Ana, intrigante pergunta, né? Porque as pessoas acham assim, tá, a gente está em transição energética, então a gente não deveria estar produzindo petróleo, né? Essa é uma mentalidade bem comum, assim, né? Que a gente, não vamos produzir petróleo. Mas assim, ó, o mundo hoje consome mais de 90 milhões de barris por dia, tá? A gente quase beirou 100 milhões de barris por dia de petróleo. Aí veio a Covid e baixou para 90 e poucos ali. Mas essa curva voltou a crescer depois da passada, aí a primeira, assim, as pessoas estão se vacinando, a gente está saindo, graças a Deus, da pandemia, espero que a gente saia logo disso, né? E o consumo de combustível está retomando. Então, mesmo num cenário de transição energética, o pré-sal é super importante, porque se a gente não tivesse o pré-sal hoje, a gente estaria importando horrores de petróleo no país. Horrores, quantidades gigantescas de petróleo no país. Então, o pré-sal ele é super importante para que a gente economize divisas com importação de óleo, né? E é um óleo de excelente qualidade, de baixo teor de enxofre. Então, tem muita gente, a China gosta muito do petróleo brasileiro, importa muito o petróleo do Brasil pelo baixo teor de enxofre que ele tem, um petróleo de grau API médio, é um petróleo quase tendendo ao leve. Então, ele é muito demandado. Então, ele é super importante no contexto de transição, porque, como o próprio nome diz, transição não é uma ruptura, é um processo que leva anos para acontecer. Enquanto esse processo não se conclui, ele vai levar décadas, eu preciso produzir petróleo, né? E que bom que a gente tem esse recurso, e se a gente demorar muito para tirar esse recurso de lá, talvez não valha mais a pena, inclusive, tirá-lo de lá. Então, a gente tem que rentabilizar, né? Transformar em dinheiro esse petróleo que está lá, para que ele, de fato, deixe de ser um recurso para virar uma riqueza, né? Tem que sair debaixo da terra, tem que sair lá debaixo do sal, né? Para que a gente consiga transformar isso em riqueza. Muito obrigada, Marcelo. Agora a gente vai para a nossa última pergunta, que é do nosso coordenador, Luan. E ele perguntou, considerando o contexto de transição energética no Brasil e as dificuldades de se adotar carros elétricos em larga escala no curto e médio prazo, o GLP e etanol seriam uma alternativa para pivotar essa transição? Professor, eu acredito muito nos biocombustíveis no Brasil, né? Porque já tem uma infraestrutura toda pronta, que a gente montou em décadas de trabalho, né? O etanol no início foi muito criticado no país, o biodiesel ainda hoje recebe críticas, por exemplo, também no país, mas os biocombustíveis já deixaram de emitir muito carbono para a atmosfera. Como realmente carro elétrico, em curto prazo, não vai acontecer no Brasil, né? Por questões de custo, especificamente, é caro, né? Tem outros problemas ainda associados à logística de baterias, né? A própria produção da bateria é bastante poluente, né? Envolve alguns metais
bem complicados, ali tem até questões geopolíticas de metais terras raras, né? Então, a aposta que eu faria, e eu imagino que é o que vai acontecer, que a gente tenha carros híbridos com biocombustíveis junto, né? Então, realmente o etanol, ele vai mover isso, e biogás, né, não especificamente o GLP, eu não acredito que o GLP ele concorre muito com o que vai para a cocção de alimentos, né? E a gente já importa muito GLP, então é mais adequado que a gente pegue algum outro energético bio. Eu imagino muito que o biogás vai entrar junto com o GNV, o fóssil, né, junto com o bio na rede. Eu já tenho uma infraestrutura pronta, então eu tenho que aproveitar o que eu já tenho pronto, né? Porque, por incrível que pareça, carro elétrico, se eu tiver que construir uma estação de recarga, construir uma estação de recarga emite carbono. Então, para mim, descarbonizar é o primeiro, tem que aumentar a produção de carbono, é uma coisa maluca, né? Mas a curva inicial é fazer o primeiro mais carbono para depois menos carbono. Então, como a gente já tem uma alternativa que já produz menos carbono, eu acredito que é o caminho mais óbvio, né? E econômico, e não preciso construir uma infraestrutura nova. E aos poucos o elétrico vai chegando, mas eu acho que sim, biocombustíveis e o próprio etanol, pelo volume que ele tem, né? Ele vai ser um grande vetor dos híbridos, né, no Brasil. Professor Luan, você gostaria de falar alguma coisa? Não, era isso mesmo, por conta do pró-álcool, né? É o que você falou, aproveitar o que a gente tem. Se for, você sintetizou muito bem a ideia que eu tinha, né, dessa questão de como pivotar dentro da nossa realidade brasileira aqui na América Latina. E é isso, né? O pró-álcool ele deixou um legado interessante aí. A gente teve uma experiência ali nos anos 70, nos anos 80, e acho que a gente tem uma cultura já interessante, né? Aí que a gente pode aproveitar bastante. E é isso que você falou que eu falo muito para os alunos, né? Para a gente diminuir a emissão de carbono, a gente vai ter que aumentar a produção de emissão de carbono. Isso, Então, é um pouco dúbio, assim, mas é mais ou menos por aí, né? Então, por isso que é importante esse debate numa perspectiva técnica, né? E com o pé no chão e falando de fatos, né? De números, do que realmente é e como vai ser a transição energética no contexto brasileiro. Mas, e é interessante também que o Brasil tem algo que, por exemplo, a Europa não tem, né? A condição climática brasileira, de um clima mais tropical, né? Ele é mais adequado para biocombustíveis do que o europeu, né? Então, eles têm dificuldade de fazer, por exemplo, uma frota de biocombustíveis, porque não só por clima, mas até por terra disponível, por espaço disponível para isso, né? Disputando espaço com alimentação. O Brasil é grande o suficiente. Às vezes tem gente que faz uma crítica muito contundente de que avançar em biocombustíveis no Brasil vai roubar espaço da produção de alimentos. O Brasil é imenso, gente. Né? Tem espaço aí para produzir alimento, biocombustível, etc. Né? Não vai roubar terra para isso, né? Inclusive, as últimas terras que se utilizou etanol eram terras até degradadas, né? Eram pastagens que foram plantados etanol, etc. E a gente tem que ter o mesmo cuidado no biodiesel, né? Que hoje vem da soja e tem uma crítica grande que a soja é alimento, né? A gente está pegando óleo de soja para fazer combustível e está encarecendo o óleo de soja. Então, isso realmente é um motivo de preocupação e que a gente tem que desenvolver novas fontes, então, né, novas oleaginosas dedicadas a biocombustíveis que não seja soja. É que o Brasil já era um grande produtor de soja e veio a calhar utilizar óleo de soja, mas tem alternativas, né, do ponto de vista acadêmico aí, e da academia que dá para tirar com certeza de outras oleaginosas. E o Brasil tem capacidade de fazer isso porque a gente tem o clima adequado, tem tamanho territorial aí para fazer esse negócio, e já tem uma estrutura pronta, quer dizer, poxa vida, eu tenho a faca e o queijo, né? Vou migrar para carro elétrico porque o europeu vai? Não, peraí, até acredito que o carro elétrico é melhor pela eficiência energética dele, tá? Mas tem problemas, então eu vou tentar melhorar esse modelo. E como é que eu melhoro? Eu pego a eficiência do motor elétrico e vou unir com o que eu já tenho aqui, eu já tenho biocombustível, já tenho uma infraestrutura toda pronta. Inclusive, os híbridos inicialmente podem até rodar com gasolina, eu também tenho disponível, até que a estrutura toda, quem sabe no futuro, seja um carro híbrido a biocombustível, né?
unindo as duas coisas, uma bateria pequena em relação a um elétrico puro, utilizando biocombustível, gerando um emprego no campo ainda, né, e também em desenvolvimento tecnológico. Existem algumas montadoras já interessadas nesse modelo no Brasil, a Volkswagen já anunciou isso aos 4 ventos, ela instalou aí um centro de pesquisa em biocombustíveis no país para carros híbridos. Ela quer isso aqui porque ela viu que o Brasil é um baita mercado e a gente tem isso já meio pronto, né? Sim, eu achei interessante, gostaria de estressar essa questão que você falou, que normalmente falam isso, né? Você tem o senso comum, mas o etanol, você tem essa questão aí do açúcar, da indústria de alimentos e várias outras oleaginosas, né? Como a soja, você falou aqui no Brasil, que a gente já tem toda uma cultura, né? Até anterior a dos carros movidos a etanol. Mas eu posso estar equivocado, mas eu acho que o câmbio ele impacta muito mais, né, nessa importação do uso da cana-de-açúcar e da soja para o exterior, né, ele se torna muito mais atrativo para o agro, né, do que essa competição com o mercado de combustível propriamente dito. É lógico que a gente tem eles vão tangenciar algum ponto aí, mas eu acho que o câmbio, né, hoje, no contexto cambial que nós estamos, ele acaba é melhor a gente botar açúcar para fora do que etanol para o mercado interno. Sim, tem essa questão. E eu gosto muito da diversificação na matriz energética, sabe? Quer dizer que a gente só vai usar etanol de cana? É um problema, né? Se você tiver um único produto daí, é só etanol de cana. Não, a gente está tendo agora, de repente, etanol de segunda geração, que é etanol feito de qualquer material lignocelulósico. Quer dizer, não precisa ser cana. Pode ser outro, né? Então a gente vai ter um avanço nesse sentido. A gente tem etanol de milho, claro, vai entrar na mesma discussão, mas milho é alimento. Mas eu prefiro ter 2 do que ter só uma fonte. Se eu tiver 3, 4, 5, 10, melhor ainda. Então eu gosto muito da diversificação energética, né? Que a gente tenha carro elétrico, que a gente tenha etanol, que a gente tenha novos biocombustíveis avançados, né? Que a gente tenha várias fontes de matéria-prima para produzir esses combustíveis. E que a gente tenha, hoje no Brasil é impressionante, né? A gente tem óleo pré-sal, a gente tem cana para produzir etanol, a gente tem sol aí para colocar painel solar em tudo que é canto, a gente tem vento para colocar turbina eólica, quer dizer, o Brasil é riquíssimo, né? Então a gente tem que explorar, estressar essas oportunidades e sempre que puder, e que seja num caminho de descarbonizar, melhor ainda. As perguntas acabaram. Muito obrigada, Marcelo, por ter vindo. A palestra foi excelente. Obrigada pela disponibilidade. Espero que você participe mais vezes do PetroChat e do PetroIV também. E obrigada ao pessoal que veio. E é isso, gente. Obrigada. Valeu, gente. Um grande abraço a todos vocês. Eu fico feliz aí pelo convite.